Ora bem, vamos então começar com a nossa offline, que vai versar sobre o movimento de um fluido como corpo rígido. Já vimos o início desta matéria na última aula presencial sobre translação, mas eu vou repeti-la aqui para que fique uma aula inteira sobre este tema em particular, que é um tema um bocadinho especial. Ora bem, apesar de parecer, se calhar, pouco intuitivo que este tema do movimento de um fluido com corpo rígido esteja dentro do capítulo da hidrostática, isto é um movimento com características muito especiais. Acontece quando um fluido está sujeito a uma aceleração uniforme durante um tempo suficiente para que deixe de haver velocidade relativa entre as parcelas de fluido. E então, se for esse o caso, se todas as parcelas tiverem a mesma velocidade, então não haverá movimento relativo entre elas e isto continua a ser um problema de hidrostática. Ou seja, a nossa equação que vimos no início deste capítulo, do somatório das forças é igual a massa vezes aceleração, tudo isto por unidade de volume, continuamos a ter o segundo termo da nossa equação, este aqui, igual a zero, porque não há gradientes de velocidade. Então, a nossa equação geral da hidrostática, que era igual a este, o gradiente da pressão igual a ρ vezes o vetor da aceleração gravítica, tem agora que ser modificada para incluir a aceleração que existe do lado direito, que antes não existia. E então ficamos com o gradiente de pressão igual a ρ vezes o G menos a aceleração uniforme a que o corpo está sujeito. Okay? Portanto, é esta a modificação que temos que introduzir na nossa análise. Considerando aqui um exemplo de um reservatório de água com aceleração uniforme, está aqui o vetor da aceleração. Neste exemplo ele tem componente positiva em x e positiva em z, poderia também ter uma componente em y. Bem? Então temos esse vetor como sendo igual a ax, 0 e a z. Substituindo na equação anterior, o gradiente da pressão, então, ficando igual a ρ vezes Q menos A, temos que dp dx, dp dy, dp dz é igual a ρ, o vetor da aceleração gravítica, 0, 0, menos G, em C, para baixo, e, para o caso da aceleração que estamos a usar como exemplo, uma componente positiva em x e uma componente positiva em z. Ou seja, o gradiente da pressão em x fica menos ρ ax, em y 0 e em z ρ menos g menos az. Okay. Nós podemos também fazer o vetor resultante desta diferença de vetores, ou seja, g menos a, tal como está aqui na figura, e obter o vetor da aceleração composta, ou da diferença das acelerações, gravítica e uniforme, para que vamos chamar G maiúsculo, que é este vetor que aqui está. Ou seja, também podemos escrever dp dx igual a menos ρgx, ou dp dz igual a menos ρgz, tudo G maiúsculo neste caso. Podemos também determinar as linhas de pressão constante, nesse caso, por exemplo, a superfície que o fluido vai ter quando sujeito a esta aceleração uniforme, vai estar a uma pressão constante e atmosférica, pode ser determinado através da soma das derivadas parciais vezes dx e dz, o que, a partir destes termos do gradiente aqui de baixo, vamos ter a conclusão que a inclinação da superfície dx dz vai ter que ser igual a menos o módulo da componente x da aceleração G maiúsculo sobre a componente z, o módulo da componente z do G maiúsculo também. Ou seja, a superfície é uma reta com um declive igual a este rácio e vai ser perpendicular ao vetor
da aceleração gravítica, da aceleração total, G menos A. Assim como um fluido em repouso tem sempre uma superfície horizontal perpendicular à aceleração gravítica, agora um fluido em translação como corpo rígido vai ter uma superfície perpendicular a G menos A, ou seja, ao vetor G maiúsculo. Vamos olhar para um exemplo para ver uma aplicação deste caso. Então, esse exemplo, temos um piloto de corridas que deixa uma caneca de café numa bandeja horizontal, enquanto acelera a 7 metros por segundo quadrado para a direita aqui, portanto, com positivo em X. A caneca tem uma altura total de 10 cm, foi enchida inicialmente de café até 7 cm de altura, e portanto temos 3 cm de folga no fundo para suportar essa inclinação da superfície que a aceleração vai provocar. Queremos determinar se o café vai ou não transbordar e depois disso determinar a pressão no ponto A, que está aqui localizado no canto inferior esquerdo da caneca. E nesse caso vamos considerar a massa volúmica do café como sendo de 1010 kg por metro cúbico. A partir do desenho que já feito do nosso problema, o que é que nós vamos ter aqui? Vamos ter uma superfície que fará um determinado ângulo, vamos chamar de θ, com o plano horizontal. O que no fundo nós queremos saber é se esta altura que aqui está, chamemos ΔZ, será superior ou inferior aos 3 cm de folga que nós temos. Se for inferior, o café não transbordará, de outra forma, sairá café pela caneca. Este ângulo, θ, podemos determiná-lo fazendo o vetor da diferença de acelerações. Portanto, temos o nosso vetor da aceleração gravítica e vamos agora subtrair a aceleração uniforme a que ele está sujeito. O vetor G maiúsculo será este que aqui está, em que a superfície fará uma normal com esse vetor G maiúsculo. E aqui também podemos constatar que o ângulo θ que aqui está é este ângulo θ também. Ora bem, então agora podemos determinar este ângulo θ à custa das componentes do vetor G maiúsculo, ou seja, a arcotangente de θ será igual ao rácio do módulo da aceleração uniforme sobre o módulo da aceleração gravítica. Agora, ou seja, isto será igual à arcotangente de 7 sobre 9,81. Deixem-me fazer esta conta, entretanto. 80 graus. E temos um ângulo de 35,5 graus de θ. Ora, agora, com o ângulo θ, podemos vir calcular a altura ΔZ que lá temos. Então, este ΔZ será igual à tangente de θ vezes o raio da caneca, que são 3 cm. Vamos fazer mais uma vez essa conta.
Já no fundo, 7 sobre 9, 81, usando a arcotangente acima, vamos agora usar, vezes 0,03. Ou seja, já agora nem sequer é preciso estritamente calcular o ângulo θ, porque o que nós precisamos é da tangente, verdade? E portanto ficamos apenas com a tangente que podemos determinar a partir das componentes de G maiúsculo vezes o raio da caneca 0,03. Isto é igual a 2,14 centímetros. Para calcularmos a pressão no ponto A, que se encontrava aqui embaixo, temos várias hipóteses. Que é isso que eu quero que vocês retenham, sobretudo, desta aula, é como calcular a pressão em qualquer ponto do fluido entre a relação com o corpo líquido. Usando aqui para o ponto A e considerando, como foi dado no enunciado, uma massa única de 1010 kg por metro cúbico, nós podemos calcular a pressão A primeiro, desta forma. Ou seja, usando a distância do ponto A à superfície na perpendicular, e calculando PA igual, será na mesma um ρGH como um fluido em repouso, só que agora o G tem que ser a magnitude do vetor G maiúsculo, portanto de G gravítico menos A. E agora o H tem que ser a distância na perpendicular à superfície, que no caso um fluido em repouso era na vertical, aqui tem uma componente diagonal que é preciso determinar. Sempre a carregar aqui no canto. Então, isto vai ficar 1010 vezes a raiz quadrada de 7 ao quadrado mais 9,81 ao quadrado, vezes, e aqui por inspeção percebemos também que este ângulo também é o teto. E então eu posso calcular aquele H' como sendo 7 cm mais 0,0214, ou seja, dá-me esta diagonal, isto que aqui está, vezes o cosseno do ângulo teto. Outra hipótese mais simples é nós partirmos da superfície acima do ponto A, ou seja, deste ponto aqui, chamada A', e sabemos que a pressão em A' é igual à pressão atmosférica. E portanto, vou pôr a cópia de cores. Também podemos calcular a pressão em A partindo da linha, que é atmosférica, e simplesmente somando a coluna de café, mas como estamos a andar apenas na vertical, desta vez somamos o G gravítico apenas. Somamos, multiplicamos por ρ, e agora a distância vai ter apenas a componente vertical, porque a nossa aceleração também é só vertical. E, portanto, neste caso, vamos fazer ρg vezes 0,07 mais 0,0214, aquele delta Z que lá está.
E aqui vocês também podem perceber, por exemplo, que o quociente de θ vezes da expressão anterior, o quociente de θ vezes isto aqui que era o G, vai mudar forçosamente o G da aceleração gravídica em todo caso. Daí a igualdade que aqui está e este termo fica igual nas duas equações. Outro exemplo, a pressão num outro ponto B, que eu adicionei agora à figura. Podemos determiná-la a partir de PV igual a ρ Q vezes 0,07, que é a altura de café no centro da caneca. Mas agora, para chegar ao ponto A, outra vez, um segundo valor, eu posso partir do valor da pressão em B, escrever isto, portanto, aqui embaixo, e agora tenho que somar a variação da pressão em X, ou seja, terei que fazer agora aqui ρ vezes o valor absoluto do A, então são valores absolutos, portanto, os 7 metros por segundo quadrado, vezes a distância em X de B a A, serão 6,03. E se vocês fizerem isto, verão que vão obter o mesmo valor para a pressão em A em todos os casos, ok? Pronto. Em termos do movimento como um corpo rígido em translação, o que vos sugiro agora é que vejam os exercícios da Sebenta relevantes para este tema. Deixem-me só consultar para vos dizer qual é o número desses exercícios. Ora bem, eu abri a Sebenta, que vos recomendo a leitura da secção relevante para esta aula. Ela está aqui na página 38, secção movimento do corpo rígido, e falamos para já nesta pequena aula de translação. Os exercícios relevantes são o 2.18 e o 2.20, a matéria que eu estive agora a descrever ocupa muito pouco, apenas uma página. O 2.18 e o 2.20, saltando aqui para baixo, então, são estes dois exercícios. Uma que é igual ao exemplo que nós demos, na verdade, portanto, tem aqui o resultado, de qualquer forma. O 2.20 é um resultado adicional que vocês podem, um exercício adicional que vocês podem e devem fazer para que diz respeito a um tanque a descer um plano inclinado a 30 graus, este que aqui está. Muito bem, concluímos agora esta pequena aula de movimento de um corpo rígido em translação. A próxima versará sobre a segunda parte deste tema, que é movimento como um corpo rígido em rotação.